Olha, nós tivemos as informações a respeito do meio ambiente este ano no Brasil não muito favoráveis, né? Tivemos desafios climáticos, tivemos aquele desastre no Rio Grande do Sul e temos falado de outras regiões do mundo também. Acabamos de falar que uma ilha francesa do Oceano Índico foi praticamente devastada por um ciclone. O ciclone atingiu também a região de Moçambique, enfim. Precisamos dar uma olhada então para ver o que significa essas mudanças. Para a gente conversar um pouco a respeito dos desafios para o ano que vem, Miriam Garcia, que é gerente sênior de política climática, ela está aqui conosco. Miriam, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Heródoto. Obrigado. Miriam, e aí? Quais são os principais desafios, então, não só do nosso país, mas eu digo da humanidade como um todo, já vista que essas mudanças climáticas nos atingem democraticamente a todos? Exatamente. Essa é uma boa definição. As mudanças climáticas atingem a todos e é o que se endereça do ponto de vista de uma política doméstica, porque os países são responsáveis por implementar políticas de mitigação, políticas de adaptação, mas é importante destacar que os gases de efeito estufa não conhecem as fronteiras dos países. Por isso, quando falamos de enfrentamento à mudança do clima, estamos falando de um trabalho coletivo. Todos os países devem se engajar para reduzir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera, da mesma forma que todos os países devem se engajar para implementar cada vez mais ações de adaptação e evitar o custo humano, social, ambiental e econômico de tragédias que nós temos vistos cada vez mais. E o ano de 2024 ficou marcado aqui no Brasil e, como você falou, em diferentes países do mundo. Então, a expectativa de termos uma COP30 aqui no Brasil o ano que vem, em novembro, em Belém, vai ser o momento para que a sociedade brasileira faça por isso e que o Brasil possa pautar também essa agenda na esfera internacional. Miriam, além dos países, dos estados, e as empresas privadas, qual é a contribuição? O que é que a gente pode esperar delas também para que elas possam contribuir com essa preocupação? Essa é uma pergunta excelente. Quando a gente fala de mudança de clima, a gente tende a pensar que a responsabilidade é unicamente exclusiva do Ministério do Meio Ambiente dos diferentes países, e essa não é mais a realidade. Para termos uma economia de baixo carbono, para termos uma sociedade resiliente à mudança climática, nós precisamos que todos os atores estejam envolvidos. Hoje já há uma expressão muito utilizada por diferentes organizações internacionais, pela academia, pela literatura, que é a abordagem de toda a economia. Ou seja, nós sabemos que há uma necessidade de uma transformação do modelo econômico, e isso inclui como as empresas produzem e como nós temos para que nós possamos atingir essa economia de baixo carbono. Ou seja, hoje as empresas têm sim responsabilidade, algumas têm reconhecido cada vez mais, não só dentro do muro das empresas, que é como a gente fala, como são os processos produtivos, ou são os processos para consumo de energia dentro de uma empresa, mas para fora do muro das empresas também. Quem são os fornecedores dessas empresas e a busca por fornecedores que também estejam cumprindo as melhores práticas ambientais é necessário. Então, a participação do setor privado é fundamental para que a gente possa atingir as metas do Acordo de Paris. E uma preparação, acho que todos nós, até como cidadãos, para a COP30, então amanhã no nosso país, o ano que vem. Exatamente, essa é uma preparação muito interessante e acho que há uma grande expectativa de que a sociedade brasileira, que tem uma sociedade civil tão diversa, uma sociedade civil tão engajada, nós geralmente vemos o Brasil batendo ali recordes de participação nas diferentes COPs nos outros países, então uma expectativa de que de uma forma geral a sociedade civil brasileira esteja engajada. Importante destacar que esse engajamento ele não se dá só ali na participação da COP, mas é em fazer a agenda climática viver, e aí isso vai desde educação ambiental, trabalhando a questão o que é mudança do clima, com as crianças nas escolas, como você falou, nos departamentos de sustentabilidade das empresas, na imprensa, para que a gente possa cada vez mais ter consciência de que enfrentar o problema cabe a todos nós, e esse enfrentamento vai ser necessário para que possamos ter maior qualidade de vida e desenvolvimento no nosso país. Perfeito. Miriam, muito obrigado pela gentileza. Miriam Garcia, que é gerente sênior
de Política Climática da World Resource Institute Brasil, conversando um pouco conosco. Eu até queria destacar um pedacinho, Robson, quando ela fala o seguinte: a responsabilidade não é só do governo, não é só do país, não. Ela lembrou agora um pouquinho que a responsabilidade também é das empresas privadas. A responsabilidade é unicamente exclusiva do Ministério do Meio Ambiente dos diferentes países, e essa não é mais a realidade. Para termos uma economia de baixo carbono, para termos uma sociedade resiliente à mudança climática, nós precisamos que todos os atores estejam envolvidos. Às 8h29,